Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou falar mais uma vez, que como disse, tem gente que nos acompanha, às vezes está sem a Bíblia, às vezes falha um pouquinho, aí não ouve direito, aí não pega. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós que já meditamos na palavra do Senhor, as pessoas que já conhecem um pouco da palavra sabem, compreendem e entendem, né? O que é, por que todos nós pecamos, né? Por que nós agora fomos destituídos, perdemos o direito, não temos mais como alcançar agora a glória de Deus. E aí essa afirmação de todos pecaram vem falando desde Adão e Eva até o fim dos tempos. Desde quando o homem foi criado e ali pecou, se afastou de Deus, vem falando de toda a criação até após o arrebatamento, até a grande tribulação, até o momento do grande julgamento, a qual Deus vai reinar e julgará as nações que ainda aqui estiverem depois da grande tribulação com vara de ferro. E aí nós vamos ver que todos pecaram. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é indígena, se é do brasileiro, se é americano, se é judeu, se é grego, não interessa. Todos pecaram. Desde o início do mundo, todos pecaram. A palavra do Senhor já vai nos dizendo, em João 3, 19 a 20, eu vou estar indo lá ler, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Diz que todos nós, em todas as eras, em todos os tempos, todos pecaram. O teólogo que você ama, que você admira, pecou. O profeta que você olhava na Bíblia e falava assim, nossa, que profeta, Elias, pecou. Isaías, ele mesmo já afirma, eu habito no povo de impuros, já nasci em pecado. Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, fomos afastados da comunhão de Deus por conta do pecado. Mas eu sou uma pessoa tão boazinha, eu não faço mal para ninguém. Agora, contaminada pelo pecado, deseja o pecado. Incessantemente, a todo momento, deseja pecar. E o pecado, ele é, como na tradução, né, vão dizendo que é como errar o alvo, né? Perder o foco, perder o objetivo, transgredir a Deus, fazer o que é mal aos olhos de Deus, desobedecer a sua palavra. Mas fulano, nossa, bênção de Deus, homem de Deus, pecador também. Aí apóstolo Paulo, ousadamente, se ele não tivesse falado isso, pode ser que eles iam inventar a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Quem que é Paulo? Porque se ele não fala isso, não pode duvidar que hoje em dia tem a rosa de Sarões, pega a rosa, está distribuindo rosa, falando que rosa é cura, rosa é salvação. Aí vai falar sobre o sal, que é para preservar a carne, eles usam sal para isso, para aquilo. O apóstolo Paulo, se ele não afirma isso, eles iam falar, nossa, eles iam querer adorar Paulo também. Porque Paulo é responsável por grande parte do que é escrito no Novo Testamento, né? A carta às igrejas. E ele afirma, eu sou mais indigno, mais pecador do que todos. E aí vai nos lembrar, vai nos alertar, vai trazer à nossa mente de que nós pecamos, de que nós agora estamos afastados de Deus por conta do pecado. Por isso que eu sempre falo, né? Ouça até o fim, para você não entrar em desespero. Porque tem gente que com certeza já deve estar lendo o versículo 24, 25, 20 em diante, né? Procurando aí uma resposta. Mas eu, como disse, vamos ficar em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Em João 3, versículo 19 ao 21 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí nós vamos ver na palavra que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tanto que hoje o Brasil, pode-se dizer, um país cristão, mas aí quando você, eu venho da linhagem, né, vou falar assim, pentecostal, Assembleia de Deus, 29 anos, não me envergonho disso porque ali aprendi muita coisa, as coisas começaram a ficar meio esquisitas agora no século 21, mas antes tinha um fundamento muito forte na palavra de Deus, digna de aceitação e de respeito, mas as coisas agora ainda entrou inovação e umas coisas ficaram esquisitas, né? Mas vimos aí determinados tempos, e lá tem sempre uma pessoa sempre fala, né? Brinca, faz piada, culto de doutrina, ninguém vem. Porque o culto de doutrina, na verdade, muitas das vezes no culto de doutrina, na igreja, na Assembleia de Deus, não vou falar das outras, vou falar de onde eu vim, elas normalmente têm mais a pregação mesmo, ensinamento da palavra, escola dominical, mais ensinamento bíblico, né? Exortação, orientação, dentro da palavra, não fala apenas só das doutrinas, mas falam a respeito de várias coisas. Mas as pessoas abandonaram culto de doutrina, os cultos de orações, que antes eram mais frequentes. Falava, vai ter um culto de oração, que era toda a igreja presente, a igreja vinha, orávamos, né, clamávamos ao Senhor. Era culto da palavra, ensinamento da palavra. Aí agora, hoje, parece que, né, no que eu tenho convivido, agora é culto da família, né, que é o que atrai mais pessoas, quer atrair as pessoas. Campanha disso, daquilo, para atrair as pessoas. Mas na hora que chega no momento do ensinamento da palavra, os próprios cristãos fogem. Os amantes da verdade. Os famosos pentecostais, por assim dizer, tem alguns parentes, né, amigos, vão ficar com raiva de mim, o problema é deles, o meu compromisso também é com a verdade. Vamos no culto, vamos ouvir a palavra de Deus. Não, estou cansado. Do tipo, já sei o que vai ser pregado, não tenho interesse em ouvir mais. Perderam o amor pela palavra, em ouvir a palavra e principalmente em praticar a palavra. E aí quando você chama um desses homens ungidos, cheios de Deus, vai falar com eles assim, sobre a palavra. E que você vai mostrar na palavra. Olha, isso aqui está errado, eles não aceitam. Mas está na Bíblia. Mas eles não aceitam. Eles não concordam. Essa campanha aí, meu filho, não tem aqui, rapaz, Gênesis, Apocalipse, eu não acho campanha. Você vai mostrar para ele, ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, acha aí, está errado. Eles acham ruim, eles brigam. E a bem da verdade, eles sabem, todos nós sabemos. Todos nós sabemos, quando quem já conhece a palavra, sabe que é uma estratégia para atrair pessoas. E Jesus não usava de estratégia para atrair pessoas. Não usava de aparência, de pomposidade. Não, mas a gente tem que passar o melzinho na boquinha deles para vir para a igreja. Aí eu lembro, como se fosse hoje. Antigamente as pessoas vinham para a igreja, chegavam lá. Hoje se cantar foi na cruz. No culto, metade você devia ter chegado depois da oração. Chegado mais tarde, depois que já leu a palavra inicial. Por quê? Pelo amor de Deus, cantar foi na cruz. Querem selecionar músicas.
não observam a profundidade da letra, querem somente satisfazer os seus desejos, os seus impulsos. Aí fala, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí quando você vai pregar a verdade, todo mundo tem vontade de sair correndo. Quando você vai pregar a palavra de Deus, quando você chega para falar, para com essa fofoca, esse disse-me disse, essa contenda, aí as pessoas já ficam. Isso não existe na igreja. Isso não existe no meio do povo de Deus. Existe. Por isso que a palavra nos corrige. Dissensão, contenda. A palavra vai falando assim, para que não nos mordeis vós uns aos outros. Ou seja, vontade de pegar o outro e dar uma mordida assim no dente. Vontade de pegar no pescocinho, esgoelar até os olhos sair para fora. Aí vai falando sobre inveja, sentimento faccioso de divisão. Aí tem as panelinhas divididas. Mas quando você vai pregar a palavra, hoje pode contar nos dedos da igreja que você pode chegar e abrir Romanos, né, capítulo 7. Pode contar. Por quê? Culto da família. Numa determinada igreja. Eu já imaginava que eles fariam isso. Recebia muitos convites para ministrar a palavra de Deus. Eu já falava demais. Como diz o povo, já falava o que não devia. Mas depois que eu vim para cá, sabe o que eles fizeram? Não, que Rafael não prega mais não. Por que Rafael não prega mais? Teve um que teve coragem de falar. Se antes você já falava, e eu já passava apertado, imagine agora que você está com aquele homem doido lá. Agora você vai soltar o verbo mesmo. Porque o compromisso não é mais, não é em agradar ninguém. É com a palavra de Deus. E os homens, por amarem as trevas, por desejarem as trevas, por desejarem ocultar o pecado que habitam neles e no meio deles, sabe o que eles fazem? Tentam suplantar, aderir coisas ao culto. Como assim? Louvor. A gente vai colocar mais louvores para sobrar menos tempo a palavra. Meia hora de pregação já é muito. Então coloca 30 minutos na palavra. Aí quando você ansiosamente deseja por ouvir uma palavra de Deus, você vai ouvir uma palestra de autoajuda. Aí tem uma geração enorme de pessoas sedentas de ouvir a verdade, de ouvir a palavra de Deus, porque os que elas estão ouvindo não é a palavra de Deus. Você chega no culto, e isso já é pensamento que eu tinha antes de chegar aqui. Por isso que Deus me jogou aqui. Já orava há anos. Falei assim, tem uma coisa errada comigo, eu penso diferente de todo mundo. Tem alguma coisa estragada em mim. Que eu não concordo com esse negócio. Chega lá 30 minutos, aí o pregador, 30 minutos para pregar. Aí ele começa, só os irmãos do meu compadre Senhor. Abre a Bíblia aí. E terminou. Receba a tua vitória em nome de Jesus, amém. Vai com Deus. O que é isso? Se amamos a Deus, amamos também a sua palavra. Se amamos o Senhor, desejamos estar com o Senhor. Se verdadeiramente queremos servi-lo, é um prazer a lei do Senhor para nós. Mas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Desejam mais o pecado. Desejam ter o seu ego alimentado do que ouvir que estão condenados à morte. Não querem ouvir. Não desejam ouvir que o pecado afasta-nos de Deus.
de que o pecado é como uma erva daninha que suga a nossa vida, que nos leva à perdição eterna. Aí por isso vão entupindo a igreja, vão entupindo os cultos de tudo quanto é estratégia, de tudo quanto é coisa terrível para ocupar, suplantar e até sucumbir o uso da palavra. Já deturbam ela, já modificam, já usam ela em benefício próprio, porque amam mais as trevas do que a luz. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é luz. E quando ela é usada, e quando ela é ministrada, ela vai revelando, ela vai mostrando, vai colocando para fora todo o pecado. E aí os incomodados, os que aborrecem a luz, os que fazem o mal, já falam assim: chama esse cara para pregar mais não. Por quê? Não, vai tá falando aí sobre um negócio aí que eu tô meio errado aí, entendeu? Aí em vez de, ouvindo a palavra, desejarem ardentemente uma mudança de vida, desejarem uma conversão, uma mudança de atitude, não. Ouvindo a palavra, rejeitam-na. Aqui diz, está aqui João 3, 19, 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que eles não vêm para a luz? Por que eles não vêm para a palavra? Por que eles não vêm para a verdade? Porque sabe que a palavra, a verdade, condena o pecado que eles cometem, condena as atitudes que eles têm. E porque todos pecaram, destituídos, não têm mais o direito da glória de Deus, porque praticam o pecado, vivem em pecado. Cá em Isaías, já conhecido nosso, né? 59, vou ler só o versículo 2 em diante, porque, como eu disse, hoje em dia estão deturbando a palavra de um jeito que é assim. Eles querem pegar só o bom, como diz os por aí, ficam só no nosso reino, o dele é nada, o reino de Deus não, só o meu reino, a minha vontade, né? Mas a vontade de Deus passa longe. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Lê mais um pouquinho aí, depois em casa você vai entender mais algumas coisas. Os homens amam tanto as trevas que eles chegam na igreja, acham tão bonitinho. Nossa, lugarzinho bom, rapaz, lugarzinho gostoso, lugar agradável, pessoas sempre sorrindo, umas músicas bacanas que animam a gente, que levanta, uma palavra de ânimo. Não vou vir para esse lugar. Aí chegam aqui, e quando aparece alguém pregando a palavra, aí eles, não gostei disso que eu ouvi não. Não gostei não. Não gostei não, porque eu mexo com um negócio aí de café aí, negócio de nota fiscal. Aí de vez em quando a gente tem que adulterar um cadinho os negócios, né? Não gostei de ouvir não. Aí chega pro pastor, pastor, graças a Deus abençoou a fazenda esse ano, café, esse ano o preço está lá em cima.
E eu vou vender, o dízimo vai ser gordo. Mas aí, rapaz, esse negócio de nota fiscal aí, né? Fica meio complicado. Que isso, meu irmão, fica tranquilo. Já sabe, o Brasil já rouba nós mesmos, nós roubando ele, tá tudo certo. Desculpa, mas você vai pro inferno. Como diz o pastor Henrique, vai você, vai ser o pastor, vai todo mundo pro inferno. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que o nosso Brasil vive hoje é porque gosta tanto de fazer as coisas erradas, gosta tanto da gambiarra, por isso essa zona, essa bagunça. Quer fazer nada direito. Chega lá, ó, vamos fazer um asfalto aqui, tal. O asfalto para durar 10 anos, quanto que custa? 1,5 milhão. Não temos esse dinheiro. Não, mas nós temos um asfalto aqui que custa 750 mil, vai durar 5 anos. Não, beleza, vai ser isso aí. Vai durar 5 anos? 5 anos. 750 mil? Não, cobra 1,5 milhão, faz o serviço, que o restante nós divide. Estamos nessa miséria porque está todo mundo concordando com o que é de errado. Concordando de fazer errado. Você quer ver um cara morrer? Você quer ver alguém ficar nervoso contigo? Você chegar no mercado e falar, estou fazendo uma compra aqui, tal. Só que eu tenho que levar nota. Não posso só colocar a compra e o finalzinho aqui. Não pode me dar o cupom fiscal. Não. Esse mês já extrapolei meu limite aí, vai dar errado. E aí eu paro e penso. Já uma antiga, não é música, a gente tinha um nome para isso, corinho, pecadinho, pecadão. Não lembro agora direito, não, mas de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo pecadinho ou pecadão, vai para o inferno. Pecado é pecado. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prostituí, eu sou uma pessoa boa, faço bem para todo mundo. Está pecado. Entenda à luz da palavra de Deus as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa atitude, comportamento, erro, nos afasta de Deus. Faz uma divisão, um muro, nos afasta do Senhor. E aí, pensamos que pelas nossas boas obras, pelas nossas boas atitudes, por vir à igreja, por ler a palavra, estaremos salvos. Não, eu sou da igreja. Vou falar, Deus é amor. Eu estou salvo. Sou da Assembleia de Deus, estou salvo. Sou do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, estou salvo. Não, meu filho. Porque todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Existe. E aí eu vou explicar depois. Não se assuste, como diz o povo. Não pega o texto, né, fora de contexto, para depois usar como pretexto para heresia, né? Assim que eles falam, né? Então, observa e ouve até o final. Porque eu creio que essa palavra vai pegar todo mundo aqui. Tem muita gente que nos acompanha, tem muita gente que vai assistir depois. Então, para não falar borracha, você vai ter que assistir tudo para poder entender o que está sendo falado. E aqui deixa bem claro: pecado, divisão. Mais na frente nós vamos entender. Existe, afirma em dizer, que todos nós pecamos, de que todos nós estamos condenados ao inferno. Todos nós. Nós que estamos aqui dentro da igreja, eu que estou pregando, é como uma arma apontada para a nossa cabeça. Não sabemos a que momento o gatilho vai apertar. A qualquer hora, a qualquer momento. Ou a gente morre, ou Jesus volta. E todos nós estamos condenados à morte.
Como eu disse, mais para frente eu vou explicar. Ou seja, existe uma barreira entre nós e Deus. E não sou eu que estou falando. A própria palavra. Há uma divisão entre nós e Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa de oração. E quando eu dobro o meu joelho, os céus estremecem. A terra treme. Deus levanta do seu trono para ouvir a minha oração. E a atitude ou comportamento ou obra que venha nos salvar. Não. Porque não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pelas nossas atitudes. Como disse, observe bem. Que como já repeti, e vou repetir novamente, ouça até o fim. O pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado nos afasta da comunhão com Deus. O pecado nos coloca numa posição, num posicionamento de morte, de condenação. E pior, já sabendo nós que pecamos, Hebreus, observem, Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao versículo 27. Sabendo nós que é pecado, e ainda pecamos, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Em outra tradução, versículo 27, diz assim: mas há uma certeza horrível de que o que resta, outra tradução, tá, irmãos? É agora o fogo que há de devorar os inimigos de Deus. Ah, mas espera aí. Eu não sou inimigo de Deus, não. Eu amo a Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou servo do Senhor, cheio da unção. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, só com esses 2 versículos, eu já afirmo: você pode ser bonzinho, você pode ser quem você for, quem você acha que é, com a autoridade eclesiástica que pensa que tem. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E se você é inimigo de Deus, não vem com essa não, que Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai atender a sua petição. Ah, por quê? Porque eu tenho pecado. Porque vive na prática do pecado, sabe que é errado e continua pecando. Acabei de ler Hebreus 10, versículo 26 e 27. E hoje é uma mensagem assim bem textual, porque eu quero que as pessoas, ao ouvirem isso aqui, entendam e compreendam que nós pecamos, de que nós estamos afastados de Deus, e que nós ainda prestaremos contas ao nosso Senhor sobre todas as coisas que nós fizemos aqui na terra. Todas. Acho que em Romanos 14. Está escrito ali, mas não sei se é Romanos 14, 12. Aqui, ó. Capítulo 14, versículo 12.
Se quiser, pode ler todo o capítulo, mas no final vai dar a entender a mesma coisa. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. E aí, a integridade da palavra em dizer de que todos pecaram e perderam agora o direito de usufruir da glória de Deus. Lá no jardim do Éden, quando o homem, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. E olha que o ato de desobedecer a Deus é o pecado. Aí os outros falam, não, é o poder do fruto, o fruto que tinha poder. Não, o ato da desobediência. Vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim. Vocês podem andar pelado para onde vocês quiserem. Pode nadar nos rios que vocês quiserem. Pode comer o que vocês quiserem. Pode ficar à vontade. Mas desta aqui, no meio do jardim, não põe a mão, porque no dia que tocar, morre. Aí não bastou só o Amanda tinha que comer também. Aí a palavra fala, todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós perdemos o nosso elo de ligação com o Senhor. E agora estamos, todos nós, caminhamos a passos largos para a perdição eterna. Antes, quando participava de algumas conferências missionárias, aí vinha assim o tema da conferência, às vezes falava, muitas conferências usavam esse tema. Salva os que estão condenados à morte. Ou outras vezes falavam, né, livra os que estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Até que um dia, ousadamente, que de vez em quando a gente, né, vai além dos limites, aqui na praça aqui de Ervalha, preguei uma palavra. E eu pensei assim, se continuar juntando gente, eles vão me linchar. Juntou um monte de gentezinha ali na rua, e o tema da mensagem foi... Como é que é? Pagou. Foi algo próximo a isso. Todos estamos condenados ao inferno. Não existe escolha. Aí o pessoal ficou, que negócio é esse? Aí juntou os católicos, começou a juntar os crentes, então, começaram a ficar nervosos. Como assim? Como assim? Como é que pode? Rafael ficou doido, está pregando um negócio desse aí na praça, misericórdia. Não temos escolha, não? Lógico que temos escolha. Aí eu estou estudando a palavra e eu comecei a perceber que alguns cristãos que ali estavam, tinha até algumas pessoas de fora, que viram, aí o cara falou, pegou o celularzinho e começou a filmar. Eu falei, não, eu tenho que filmar isso aqui, porque esse cara é muito doido. Aí a mensagem, no decorrer da mensagem, fui explicando a respeito do pecado. O pecado nos condenou à morte. E pela morte, agora estamos todos condenados ao inferno. E a escolha certa que temos é o inferno. Ah, mas eu não quero escolher nada. Você vai para o inferno. Ah, mas eu escolho os céus. Você pode escolher os céus, meu filho, mas você não tem poder para ir aos céus. Aí o pessoal tem um sentido aí nesse negócio aí. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus nos escolheu. Porque Ele que se entregou. Porque Ele nos resgatou. Para nos dar a chance da vida eterna. Que todos nós pecamos e estamos condenados à morte. Aí vem uns crentes ainda. Ah, mas eu escolhi Jesus. Mas não larga o pecado. Eu amo o Senhor. Acho tão bonito. Igrejas lotadas, abarrotadas. De gente achando que vai para o céu porque está dentro da igreja. Porque está escutando um louvor bacaninha. Não, eu escolhi ser crente. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo assim, porque Deus nos escolheu.
Nós não escolhemos a Ele. Nós não optamos por Ele. Ele que foi lá e falou assim: eu te pego, eu te arranco, te tiro do lamaçal do pecado, te arranco do charco de lodo, te moo, te quebro como vaso de barro e falo: você é meu, eu te escolhi, eu te chamei. Aí o pessoal fala. Aí temos que tomar cuidado, porque tem a questão da eleição e predestinação. Eu não vou discutir sobre calvinismo, nem predestinação. Mas uma coisa é certa. Ele olhou lá para o Henrique Lino. Estou numa boa, né? Como diz a música, curtindo o batidão, tranquilão, levando a vida do jeito que queria, do jeito que ele achava certo. Né? Fazendo não queria, aprontava, porque eu não li seu livro ainda não, tá? Eu vou ler ainda. Testemunha, a Cléia já leu todinho. Deus olhou lá de cima e falou assim: essa brincadeirinha acaba hoje. Tá legal? Tá gostando? Espera aí que eu vou te quebrar é tudo. Eu não li ainda não. Só de olhar, porque quando eu olho para ele, parece que eu já leio um livro. Só de olhar para a cara dele. Deus falou e fiz assim, ó. E se eu fosse falar igual o pessoal, né, pentecostal fala, jogou no chão e pisou em cima. Até que, a palavra agora chega, não tivesse escolha. Senhor, faz a tua vontade. Porque Ele nos escolheu. Continuando. Aí Tiago vai falando sobre isso, né? Que quando praticamos o pecado, vivemos o pecado, somos inimigos de Deus. Nós vamos prestar as contas ao Senhor. Davi fala, nasci em pecado. Vamos ler lá, senão depois outro fala as coisas aí. Vamos lá, Salmos, capítulo 51. 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pronto, já nasci em pecado. Já nasceu destituído da glória de Deus. Já nasceu, aí os outros vão ficar bravos comigo, né? Predestinado a pecar. Já nasceu com o DNA do pecado nele. Aí você pensa assim, não, irmão. Coitada da criança. Criança é terrível. Criança é terrível. Quando ela quer fazer o mal, ela faz. O mal já nasce com ela. Você fala, filha, não faz. Te desafia a sua autoridade. Desobedece, você fala 1000 vezes não. Ela desafia a sua autoridade. Parece nós com o Senhor. Desafiamos todo o tempo a autoridade de Deus. E não queremos receber o castigo, hein? E aí ele fala, já nasci em pecado. Já nasceu debaixo do pecado. Confirmando a palavra, porque todos pecaram. Já nascemos em pecado. Já vem desde Gênesis. E até o dia que Cristo vier reinar na terra e julgar as nações. Porque mesmo depois do arrebatamento as pessoas vão continuar pecando. Vão tomar um choque danado, vão falar que é alienígena, vão falar que foi uma doença que só pega em crente e por aí vai. Vão inventar os motivos aí para enganar o mundo. Mesmo assim as pessoas vão continuar pecando, até o julgamento. Porque todos pecaram. Perderam o direito. Nós perdemos o direito. Aí eu acho incrível como é que chega gente dentro da igreja com uma coragem que eu não tenho. Com uma autoridade, uma ousadia que eu não tenho. Já fala, eu ordeno em nome de Jesus as miríades celestiais, os anjos até da quinta e da sétima guarda, vão sobre a tua casa hoje. Aí você fica assim, rapaz,
Já chegou cheio de pompa, cheio de circunstâncias. Enche o peito. Enche mesmo. Sobe assim. Aí você pensa que vai falar assim, né, alguma palavra assim que vai arrebatar a tua vida, que vai transformar, que vai chegar no teu íntimo. Aí ele fala, eu determino agora a tua vitória. Aí você pensa, se Deus que me quis colocar no deserto, como é que vai ser minha vitória agora, irmão? Você falou que é para 10 anos, é 10 anos, se é 15 anos, é 15 anos, você falou que é 20 anos, é 20 anos. Não vai ter homem na terra, profeta na terra, que vai falar que meu deserto acabou. Pode separar a linhagem sacerdotal lá de Israel, para determinar a bênção para a minha vida, derramar óleo de tudo quanto é tipo, que o máximo que vai fazer é ficar escorregando. A vitória não vai vir. Deserto, você vai passar. E a mesma coisa com o pecado. Por mais que a gente entupa de cantor famoso, de pregador famoso, disso, daquilo outro, invente e moda, o pecado ainda vai nos afastar de Deus. As nossas orações não serão ouvidas. E não adianta chamar cacife de sei lá das quantas, profeta da roda de não sei das onde, que não vai mudar nada, porque o pecado está aí, está na porta. O pecado é morte, o pecado é destruição. O pecado nos afasta da comunhão com Deus. O pecado tira-nos a visão espiritual, tira-nos a visão da vontade do Senhor. Salmos 38, versículo 4. Eu vou ter que ler de um em diante. Salmos 38. A dor e arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. Cólera de quem, irmão? A cólera do diabo? A cólera de Davi? Não, a cólera de Deus, do Senhor. Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Aí. Deus pesou a mão sobre Davi. Aí o pessoal quer bênção, quer prosperidade, quer riqueza, sei lá mais o que eles querem. Quer carro importado, né? E quer riqueza, quer dinheiro cheio, dinheiro para todo lado. Na hora que Deus pesa a mão, por causa do quê? Por causa do pecado. Ah, mas o ímpio, meu irmão, foi uma coisa muito séria. O ímpio, ele tem um pouquinho a mais de misericórdia de Deus do que nós. Porque ainda não veio a ele o conhecimento da verdade. Ele será condenado assim como nós também seremos condenados. Só que é mais cobrado de quem sabe a verdade do que quem não sabe. E a obrigação nossa como cristãos é que as nossas atitudes, as nossas boas obras, levem eles a glorificar o nosso Deus. E esses dias eu tive quase um infarto do miocárdio. E a gente acha que não tem na Bíblia, mas a gente encontra. Falei assim, eu tenho que salvar isso aqui. Mandei até para a Cleia, porque eu falei assim, eu vou salvar ali no WhatsApp ali, que eu estava usando o celular dela. Mandei do dela para o meu celular para ficar guardado. Depois eu vou ter que jogar no Facebook. Que eu falei assim, tu, pois, que prega a palavra, mas que não vives, ou tu que... Eu vou ter que pegar aqui, porque eu tenho que ler isso aqui. Se não ler, não sou eu. Se não fizer essas coisas, não é Rafael, é o clone. Tá aqui, ó. Na Bíblia, tá, irmãos? É porque é um textozinho bem precioso.
Eu tive que salvar ele, porque... Romanos 2, 21. Vamos lá. Vamos lá na Bíblia. Agora nós vamos pegar um bocado de gente aqui na peneira. Como diz o Pedro, na peneira, né, Pedro? Vai dar uma peneirada agora. O pessoal corre da peneira, não sei porquê. Romanos capítulo 2, versículo 21. O 20 também é bacana. E o 19, mas eu vou ficar só no 21 diante. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio. Ou, em outra tradução, rouba os templos. Em outra tradução, rouba as ofertas. Aí vai mais adiante. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Os ímpios não veem a conversão por causa da maioria, 99%, que leva a palavra de Deus na brincadeira. Não é bom a gente adulterar, não, né? Oh, é pecado. A palavra de Deus diz que não pode adulterar. Esses dias eu estava contando para cá um presbítero, um homem de Deus, dirigindo o trator. Eita, já era, já dá para eliminar quantos presbíteros aqui em Arvalha tem que dirigir trator, né? Estão paradinhos assim, parados, esperando para poder atender o cliente. Aí o presbítero dirigindo o trator. Aí eu penso assim, o trator já é tudo com isso filme, ar-condicionado, chique mesmo o negócio, velho. Aí o que ele fez? Reduziu o trator, abriu a janelinha. Aí eu pensei, vai me cumprimentar. Que honra, né? O presbítero da igreja vai cumprimentar eu, né? Meu irmão, tinha uma menininha, se tivesse 13 anos é muito. Ele abriu a janela, enfiou a cabeça por lado de fora, reduziu o trator e ficou olhando para a bunda da menina, que estava com um micro shortinho. Aí eu estou assim parado, olhei bem para a cara dele, a menina passou na minha frente e eu olhando para ele olhando para a menina. Eu fui acompanhando assim, eu olhei, não acredito que ele está fazendo isso. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, dessa vez acho que foi só eu e Deus. Aí eu penso assim, sabe quem está queimando? Não queima o filme de Jesus, ninguém queima. Eles vão falar o que quiser falar. Os gentios, aqueles que ainda viriam a salvação, por causa de um monte de crente, um monte de cristão, que se diz servo de Deus, pregador, pastor, que não vive a palavra, que ama mais as trevas do que a luz. Aí você acha que Deus vai ter mais misericórdia do ímpio do que este? Não, lógico, vai ser todo mundo condenado. Mas espera aí, conhece a verdade? Aí dá vontade de gritar, ô, presbítero fulano de tal, a pedofilia, irmão. Né? Para não falar mais adultério, fornicação e por aí vai. Aí, eu me perdoa. Tem hora que eu falo assim, meu irmão, eles vão cortar minha cabeça. Eles vão. Vão querer cortar minha língua. Vão. Mas Deus vai ser tão bom que eu sei que Ele vai guardar para continuar falando amanhã. E depois da manhã. Mentirosos, falsos, enganadores. Como diz a própria palavra, amantes de si mesmo, que entram na casa das viúvas. Tinha uma irmã lá na roça que aceitou Jesus. A Cléia lembra dela. Se quiser, pegaram ela e levaram ela embora. Eles iam lá levar a Santa Ceia para ela, que era de extrema idade. Aí ia lá uma vez por mês, cantava o hino da harpa, lia a palavra, orava por ela, aceitou Jesus de pouco, né, precisando de uma ajuda.
Aí ela, ouvindo a palavra, ouvindo uma mensagem na televisão católica, falou, sentiu que tinha que dar o dízimo. E foi dar o dízimozinho dela. Ela recebe, acho que 3 ou 4 aposentadorias, não lembro quantas aposentadorias ela recebia. Passou a dar o dízimo. Aí falou, então a gente vai de 15 em 15 dias. Aí mandaram o outro obreiro para cá. Ah, muito longe. Não vou lá não. Não dá não, muito longe. E reclamando. Aí eu pensei assim com meus botões, vamos ver até onde vai a reclamação dele. Muito longe, muito cansativo. Misericórdia. Vou conversar com sua ideia, tem que trazer ela para a rua. Não, é uma senhora de idade, não vou ficar na rua. Olha só. Ah, meu filho, quando... Aí foi, não, de 15 em 15 dias não dá para vir de 15 em 15 dias. É puxado. Nós vamos só uma vez, sobreiro novo, chegou lá. É puxado. Nós vamos lá só uma vez por mês. Eu vou agora, nós voltamos agora daqui a 15 dias, mas já vou avisar com ela só uma vez por mês. Eu falei, não, sim senhor, você que manda. Sou superior. Eu tenho dificuldade em receber ordens. Mas eu falei, sim senhor, beleza. Ah, meu filho. Foi. Aí veio falando mesmo, não. O próximo que eu for lá, vou avisar para ela que só vou uma vez por mês. Quando deu no 15 dias que chegamos lá, a velhinha entregou o envelopinho dela com o dízimo dela gordo. Tinha recebido 13º. Entregou o envelopinho. Ah, irmã, é o seu dízimo, né, irmã? Colocou no bolso. Pensou, talvez, na mente dele, né? Deve ser um monte de nota de 2. Colocou no bolso e foi embora. Aí passou domingo. Quando foi, não, aqui. Pensando, aí eu falei assim, você não vai falar nada com a irmã? Que a gente já vem só uma vez por mês? Não. Porque você se esqueceu? Ah, rapaz, esqueci. E isso no domingo para amanhã. Quando foi no domingo à noite, fui fazer o relatório, que eu trabalhava na tesouraria, e está lá o dízimozinho dela, né? Para anotar, tal, a gente fez o controle. Aí eu falei assim, e aí, Valdir? Fulano de tal, nós vamos, você, né, daqui a 15 dias, só daqui a um mês, né? Não, agora nós vamos de 15 em 15 dias, vamos levar a igreja toda, nós temos que animar aquela irmã, nós temos que ajudar aquela irmã. Que milagre é esse? Meu Deus, desceu uma unção do céu, um ânimo arrebatador. Estava de olho no dízimo dela. Aí uma vez eu vi uma historinha, porque é historinha, né? Não é Bíblia, é historinha. Uma igreja na Inglaterra sofreu muito com isso. Começou a frequentar famosos, ricos, dentro da igreja. E o pastor, para não desagradar, começou a mudar a mensagem. Por quê? Não queria perder os dízimos. Mas o pecado, como nós damos aqui em Salmos 38, versículo 4, Davi vai dizendo que é um fardo pesado. Às vezes, para quem está agora na prática do pecado, no momento do pecado é uma mil maravilha. Na hora do adultério, na hora do furto, na hora da prostituição. Oh, bom demais! Que beleza! Que maravilha! Mas depois que chega em casa, que está sozinho, na hora que vem a amargura de alma, na hora que bate o desespero, aí uns se entopem de drogas, outros se entopem de bebidas, começam a perder tudo por causa do pecado, porque o pecado é um fardo pesado, porque o pecado nos afasta de Deus, porque o pecado quebra a nossa comunhão com o Senhor. Então tome muito cuidado, para todos nós que aqui estamos, para quem nos assiste, quem nos acompanha, para outros que ouvirão. Tome cuidado, que você não esteja amando mais as trevas do que a luz, que o teu desejo não esteja mais em satisfazer a tua carne, do que ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Porque o pecado
nos afasta do Senhor. Porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Porque o pecado nos destrói. Porque o pecado consome a nossa alma, cega a nossa visão, tapa a nossa audição, amarra os nossos pés, amarra as nossas mãos e ficamos imóveis, impossibilitados de fazer ou de reagir a alguma coisa. Mas o Senhor, Ele nos ama. E como eu disse, o Senhor nos escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. E aí nós vemos, versículo em João 3 em diante, diz assim: qualquer que pratique o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Pecado, transgressão a Deus, desobediência à sua palavra. E bem sabeis que Ele, agora chega o culminar da mensagem, o final, para quem aguentou até agora. E sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Eu vou ter que continuar lendo, porque o texto é muito bom. Qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí chega agora o momento em que nós compreendemos, pecamos, destituídos, fomos separados de Deus, fomos distanciados de Deus. Cristo sobe à cruz do Calvário, Cristo se entrega por nós. Para quê? Para pegar eu, você, e nos trazer agora a sua presença. E nós aceitarmos a correção como filhos amados, não desmaiando diante da correção do Senhor, mas aceitando, sendo limpos. Hoje tem a esponjinha macia, né? Aquela esponjinha amarelinha para tomar banho. Minha mãe, eu peguei essa fase, apesar de ter só 30 anos, mas minha mãe já fez isso comigo. Eu fui brincar num barranco. Eu prego assim mesmo. Eu vou uma hora tá lá em cima, outra tá aqui embaixo, outra tá na China, outra da Horta do Sul. Se vira para acompanhar aí. Eu fui brincar estava construindo um posto de gasolina perto da minha casa. E eu, como criança, o que a criança vai fazer, né? Terra, terra e terra, vamos para a terra. Foi, meu filho, brinquei, me sujei, fiz lama. Eu vi um porco para casa, um porco rolando a lama. Quando chegou em casa, você acha que mamãe é boazinha, mamãe, a geração de hoje, geração light, né? Geração light diet. Ô, filhinho, vem cá, vou te dar um banhozinho, ficar cheirosinho, passar Johnson, baby. Vou ficar cheirosinho. Não. Como diz o povo, geração Nutella. Não. Moleque, eu te arrebento se eu for para a terra de novo. E vem chinela havaiana atrás. Vai pro banho agora. E chinelo comendo. E chega no chuveiro. Você acha que vai usar esponjinha? Pegava aquele negócio, meu irmão. Isso aqui não vai sair nem com esponja. Tem que usar é pedra. Pedra úmida. Pegava assim o braço assim e vinha esfregando, meu irmão. Se você aprender, nunca mais ir pro barro. No outro dia estava no barro de novo. Geração Nutella, né? Não gosta dessas coisas, não. Aí você acha que a limpeza, na hora que vai limpar aquela casca grossa, meu irmão, parecia que eu estava me sentindo igual homem de ferro. Tinha carapaça no corpo. Eu peguei o barro e deixei secando assim, ó, grudando no corpo assim. E ela esfregou e a cabeça cheia de barro. Ela falou, meu filho, misericórdia. Onde você estava? Misericórdia. E falou um monte de coisa. Esfregou, meu, esfrega no lado, esfrega. Aí não tinha jeito, sabe o que ela fez? Escova de roupa. Pegou a minha mão assim, com a escova de roupa, ficou esfregando.
para arrancar a sujeira que estava debaixo da unha. Aí a gente quer ser limpo, quer ser purificado. Senhor, me santifica. Aí você acha que ele vai te limpar. É assim, filhinho, deixa eu passar aqui. Pega um papel toalha, traz um álcool gel, vou passar aqui para matar as bactérias. Meu filho vai pegar é pedra úmida mesmo, e vai pegar a escova de roupa e vai esfregar. Até essa imundícia sair, porque é essa imundícia, é esse pecado que te afasta da comunhão com ele. E ele vai limpar. Por quê? Porque ele te ama, porque ele nos ama. Ele quer a gente limpinho, cheiroso. E dá trabalho, porque a gente insiste em voltar para o pecado. Mas por amor, por nos amar, por nos escolher. Aí, Isaías capítulo 55, versículo 7, vai dizendo, buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar, enquanto está perto. Eu vou ter que ir lá nos poucos minutos que ainda restam. Eu tenho que ir lá. 55, versículo 7. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, versículo 6. Invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. Aí você vai chegar, Senhor, estou em pecado, caí em si, como filho pródigo, cheguei à conclusão de que fiz uma burrada, fiz o que era mal aos teus olhos, e agora, o que farei? Vou me arrepender, vou converter, vou mudar as minhas atitudes, vou mudar o meu comportamento. E aí eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido até hoje, e aprendi com o pastor. Você tem que se obrigar a perdoar. Não, deixe que o tempo sara todas as coisas. E se Jesus voltar e o perdão não tiver sido liberado ainda, a condenação eterna. O pessoal está brincando, o pessoal está levando, né, tudo de qualquer maneira. É você lutar contra os seus desejos, contra as suas vontades, e falar assim: crucifico o meu corpo, a minha mente, assim como Cristo se crucificou por mim. Dizendo agora que não vivo mais eu, não vivo mais as minhas vontades, mas que Ele agora vive e domina a minha mente, a minha vida. E Ele diz, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Abandonemos o pecado. Senhor, eu não quero mais o pecado. Eu não quero mais viver de qualquer maneira. Eu não quero mais o jugo do pecado. Eu não quero mais o peso do pecado. Agora viro as minhas costas. Não olho mais para o pecado. Por qual caminho irei seguir agora que abandonei o pecado? Vou andar em Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou seguir as suas palavras e as suas orientações, porque Ele é o caminho. Mas o pecado que eu abandonei, e agora estou seguindo o caminho que é Cristo. Mas a palavra não diz que o pecado é inimizade, que existe agora uma muralha, uma barreira entre nós, que faz divisão do nosso Deus. Você abandonou o pecado. Você deixou o pecado. Você abandonou. Você falou, não quero mais o pecado. Não quero mais viver pecando. Não quero mais agradar ao Senhor. Quero obedecer a sua vontade. Efésios capítulo 2, versículo 3, versículo 16. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Aí vem Cristo, agora, depois que você abandonou, falou assim, eu não quero mais viver
sobre o pecado. Eu não quero mais viver debaixo da prática do pecado. Você abandona o pecado. Você larga essa bagagem. Não quero. Fica aí adultério. Fica aí prostituição. Fica aqui roubo. E vira as costas. E agora vai seguir pelo caminho que está em Cristo Jesus. Ele quem? Cristo. Versículo 14. Derribando a parede. O pecado. Aquele pecado que você abandonou. Que você deixou. Ainda faz divisão. Você quer seguir o caminho, mas ainda faz divisão. Aí vem Cristo, derruba essa parede, quebra pelo seu sangue, desfaz a inimizade. Ele te pega e fala assim, ó, vou te limpar, vou te mudar. Você abandonou, você não quer mais. Agora eu faço, como diz a palavra, eis que faço nova todas as coisas. Ele mata, ele destrói e derruba a parede que faz essa divisão. E te dá agora uma nova vida. Aí chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Depois de ouvirem a mensagem de Pedro, agora pela segunda vez, Pedro ministrando a palavra, fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Ele diz assim, eles perguntam, o que faremos então, varões galileus? O que nós vamos fazer? O que deve ser as nossas atitudes após ouvir esta palavra? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o refrigério do Senhor. Você abandona o pecado. Todo dia você abandona a bagagem. Todo dia você renuncia o pecado. Todo dia você caminha pelo caminho de Cristo, por uma nova vida. E a barreira é quebrada por Cristo. E agora você é arrependido, convertido, ou seja, arrependeu do mal que fez, arrependeu do pecado que cometeu, e agora converte o seu caminho. Agora sim, aqueles pecados agora são apagados. Deus não se lembra deles. Eles são apagados, eles são esquecidos. E vem agora o refrigério do Senhor. E vem agora o maná. E vem agora a água que jorra a vida pela vida eterna. Colossenses 2,14. A cédula, a condenação que nos estava, o caminho de perdição. Romanos 3,23. Todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. Pode ler o 24 em diante agora. Todos nós pecamos. A nossa cédula, a condenação já estava prescrita. E cumprindo-se a palavra, Cristo vai com sangue e risca todos os nossos pecados e crava ela na cruz, dizendo, acabou. Seu pecado não tem domínio sobre vós. Porque agora nós arrependemos e nos convertemos ao Senhor.